Ninguém dava nada por essa cômoda, até ela ficar assim. Bora ver esse passo a passo? Então, gente, vamos para mais um vídeo de transformação de móveis. Os móveis que eu reformei ainda lá no Brasil, antes de vir para Portugal e que eu nunca tinha postado o antes e o depois. Então, vamos lá agora para esse antes e depois, essa transformação dessa cômoda. Olha o estado que estava essa cômoda quando ela chegou nas minhas mãos, gente. Era uma madeira escura, estava muito surrada, o verniz todo velho, desgastado, o tampo estava muito judiado, os puxadores estavam imundos, por dentro das gavetas até que estava em bom estado e graças a Deus não tinha cupim, mas tinha um problema mais grave ainda que eu tinha que resolver, que era um pé que estava quebrado, gente. E eu achei que a solução ia ser bem simples, que era só colocar uma cola e deu, mas não foi bem assim. Vocês vão ver depois o que eu tive que fazer para consertar esse pezinho quebrado aí. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como ela estava em toda a estrutura dela, que a estrutura estava muito boa, era só o pé que estava quebrado mesmo. E para vocês verem o estado, bem o antes, ó, bem desgastado, verniz bem suja. E olha, gente, a etiqueta, o estado da etiqueta, gente, para vocês terem noção da idade que devia ter esse móvel. Como esse móvel estava muito sujo, eu comecei lavando com água, sabão, uma escova. E depois que ficou bem seca a madeira, deixei secar ali no sol, depois que eu lavei com bastante água, né? E aí, quando estava bem seco, eu comecei a lixar. E aí no tampo, eu tive que usar uma lixa bem grossa. Se não me engano, eu usei a lixa 100 ou 120, não tô lembrada agora. Por quê? Porque o tampo ele estava bem judiado, como eu mostrei para vocês. E aí tinha alguns arranhões, alguns furinhos ali. Eu passei uma massinha, depois que eu passei a lixa grossa, né? Aí eu passei uma massinha para tapar essas imperfeições. E depois que estava bem seca a massinha, eu vim com uma lixa mais fina. 220, se não me engano, foi a lixa que eu usei, que eu normalmente uso. E aí eu lixei toda a estrutura dela, deixei a madeira bem lisinha e quase pronta para pintura, né? Faltava ainda resolver a questão do pezinho quebrado. Aí também eu lixei a frente das gavetas, lixei só a frente porque as gavetas estavam em bom estado, a estrutura delas e por dentro. Depois, no final, eu não gravei, mas no final eu sempre passo ali uma camada de cera na lateral das gavetas, que é para elas correrem melhor, né? Para elas deslizarem melhor. Então eu fiz isso e nas gavetas foi basicamente isso. Só lixei ali a frente, depois pintei, limpei os puxadores. Aí eu tô limpando para tirar o pó, né, para deixar tudo bem limpinho, deixei secando. Depois de seco eu pintei e passei uma camada de cera incolor ali nas laterais por dentro da gaveta para ela deslizar melhor, porque esses móveis antigos, eles não têm as corrediças metálicas, né, então eles deslizam direto na madeira. Aí, gente, eu tava tentando já resolver a questão do pezinho e vocês veem que também tinha ali uma lâmina da madeira, tava descolando, né? Aí nessa parte, então eu passei cola pra madeira, aí nessa partezinha aí eu coloquei uma fita crepe pra fixar bem até secar e tentei colar o pezinho também com a cola de madeira, mas não deu certo. Então o que eu tive que fazer? Eu peguei um pouquinho de serragem e misturei a serragem da madeira mesmo, e aí eu colei, né, misturei com cola e preenchi aquele buraquinho lá do pé e aí fixou bem, aí deu certo. Enquanto secava a cola, eu comecei já a pintar as gavetas. Mas eu não consegui tirar esse buraquinho aí da fechadura aí, que tinha chave, embora não viesse com as chaves, mas tinha chave, né, nas gavetas e eu não consegui tirar. Então eu tive que improvisar aí e coloquei uma fita ali, cobri uma fita para poder pintar sem sujar os metais. Aí, depois que eu já tinha lixado toda a estrutura da cômoda, como sempre faço, vocês já sabem, eu aplico a goma laca antes de pintar com alguma cor clara. Eu só não faço isso quando eu vou pintar um móvel de cor escura, aí não tem necessidade. A tinta que eu usei é a mesma de sempre, que é o esmalte base água com acabamento acetinado, que é o que eu gosto. E a princípio eu ia pintar toda de branquinha cômoda. Mas a partir da segunda demão eu decidi dar uma esquentadinha no branco e pigmentei com algumas gotinhas de corante marrom. E aí ficou um cremezinho assim, um off-white.
E nesse imóvel não foi possível eu deixar o tampo na madeira, como eu gosto, vocês sabem que eu gosto de deixar sempre o tampo na madeira, mas por causa daquelas imperfeições que eu tive que cobrir com massa, não foi possível. Então aí agora eu tô aplicando a segunda demão, eu já pigmentei a tinta aí, dá pra ver um pouquinho a diferença, que ficou um branco mais quente, agora aí nas gavetas dá pra perceber melhor a diferença de tonalidade. E depois da cômoda toda pintadinha, bonitinha, o pezinho lá bem fixo, que colou bem, ficou bem firme. Aí foi só lavar e reinstalar os puxadores, que estavam imundos por sinal, e o resultado foi esse. Eu gostei muito do resultado e eu quero saber se você também gostou. Gostou da cor? Teria deixado no branco puro? Me conta aí o que você faria diferente, se faria algo diferente ou se gostou do jeito que ficou. E não esquece de deixar o like do apoio. Um beijo, obrigado por ter assistido, fique com Deus e até o próximo. Tchau!